Você quer aproveitar essa onda de 5G, Edge, IoT, mas as distribuições de Kubernetes convencionais são pesadas e complicadas demais? Você quer criar os seus clusters em tempo recorde no seu ambiente de produção? Se alguma das respostas dessas perguntas que eu fiz foi sim, então assiste esse vídeo que vai te ajudar muito, porque hoje a gente vai falar sobre K3S. E aí pessoal, meu nome é Flávio Gussi e hoje aqui no Calm Million a gente vai falar sobre a distribuição de Kubernetes chamada K3S. A primeira pergunta que algum de vocês devem estar tendo é: como assim distribuição de Kubernetes? Kubernetes não é só um? Não, não é só um. Do mesmo jeito que existe o Linux, Rei e as suas variações como OpenSUSE, Red Hat, coisa do tipo, o Kubernetes também tem suas variações. Então, alguns exemplos é o Rancher Kubernetes Engine, o próprio K3S, o Kubernetes Vanilla, Google Kubernetes Engine e tem muitos outros que eu poderia passar o dia inteiro aqui falando. Cada um com a sua particularidade. E a particularidade do K3S, que é a distribuição que a gente vai falar hoje, é que ele é uma distribuição feita para ser leve e muito simples. Diga-se de passagem, ele pesa aproximadamente 50 MB e só precisa de meio GB de RAM para você conseguir criar o seu cluster, o que é absurdamente leve. Vamos dizer que ele foi criado com ideias de se trabalhar em Edge ou IoT, que, diga-se de passagem, é um assunto que está muito em alta hoje, ainda mais nesses dias que está acontecendo os leilões sobre o 5G. Mas é sempre bom relembrar que você consegue colocar naqueles seus ambientes mais comum com hardware parrudo. Porque assim, se ele é otimizado, ele vai utilizar o seu hardware de maneira mais eficiente. E também uma outra funcionalidade secreta do K3S é que ele é muito bom para você estudar o Kubernetes. Porque como ele é rápido, leve, você consegue subir e destruir em menos de 1 minuto, ele é muito bom para estudo. E caso você queira saber mais sobre como estudar o Kubernetes utilizando o K3S, vou deixar um vídeo aqui no card para você dar uma olhada. Mas no vídeo de hoje, a gente vai fazer a instalação do K3S nesse carinha aqui, um Raspberry Pi, para ser mais específico, 4 Model B, então 8 GB de RAM. E aí quando a gente fala sobre o K3S, sobre rodar em Raspberries, tem uma pergunta que é muito comum. Como ele consegue ser mais leve? Essa distribuição tem todas as funcionalidades do Kubernetes convencional? E a resposta é, claro que sim. A pegada do K3S é que ele vem pelo caminho oposto das distribuições convencionais. Quando se utiliza um Kubernetes mais convencional, vou utilizar de exemplo aqui o RKE. Ele vem com diversos módulos ativos que o distribuidor acha que você vai utilizar. Isso daí muitas vezes vem módulos que você não está utilizando. Então, por exemplo, você fez a instalação do seu RKE numa infra on-premise. E aí o RKE ele veio com um módulo preparado para rodar a sua distribuição na nuvem. Mas seu ambiente está on-premise, você não precisa desse módulo. Então esse módulo está ocupando espaço, processamento e coisa do tipo. Enquanto o K3S ele vem com praticamente todos os módulos desabilitados e você habilita eles conforme você vai usando. E o segundo ponto que faz o K3S ficar mais leve e otimizado é que a gente utiliza derivações de tecnologias que são mais leves, né? Então, o exemplo clássico que a gente usa aqui é que quando você cria um cluster utilizando qualquer outra distribuição de Kubernetes, o Data Store, né, o banco de dados do Kubernetes, ele vai estar utilizando como padrão o etcd, mas no K3S não funciona assim. O Data Store do K3S default é o SQLite. Então você vê que de pouco em pouco a gente vai economizando espaço, a gente vai diminuindo o uso de hardware, mas sem perder funcionalidade. E um benefício que vem de tabela por ele ser mais simples, mais rápido, mais otimizado, é a velocidade de instalação dele. A instalação desse bichinho é absurdo. Em menos de 1 minuto você consegue criar o seu cluster. E para demonstrar isso daí, a gente já pode pular aqui para a telinha do computador. Bom pessoal, eu tô aqui num OpenSUSE, dando um SSH em 3 Raspberries, né, que tá aqui na minha infra, e eu dividi ele em 2 grupos. O primeiro vai ser o Master Node, né, que vai ser o cérebro de todo o cluster, que vai controlar tudo, e os outros 2 os nodes, né, então os Worker Nodes, para ser mais específico, que basicamente é aquele que vai rodar a carga pesada, né. E um terceiro ponto, que eu tava falando lá atrás, que é sobre a simplicidade na hora de você fazer a criação de um cluster, né? E você consegue fazer isso daí praticamente com só um comando, né? E muito provavelmente, assim, independentemente do seu hardware, vai demorar coisa de menos de 1 minuto, né? Então o comando é esse daqui que vocês estão vendo na tela. Então, resumidamente, ele vai dar um crawl em um script, né? Então ele vai baixar um script, vai executar
E aí aqui nessa segunda parte seria você colocando, digamos assim, informações sobre os módulos que você quer ativar, né, coisas do tipo. Esse daqui vamos dizer que é uma instalação basicamente zerada, vamos dizer assim, é uma instalação sem nada. Beleza, rodei o comando e pronto, meu cluster já está sendo configurado, né. Pronto, pessoal, provavelmente eu acelerei essa parte para vocês, mas assim, eu garanto para vocês que deve ter demorado menos de 50 segundos para fazer esse deploy de cluster, né? Então, caso esse seja sua primeira vez mexendo com Kubernetes, parabéns, você acabou de criar um cluster, né? Então vamos dar um kubectl get nodes aqui, que é um comando que basicamente verifica todas as máquinas que compõem um cluster. E rodando esse comando aqui, a gente consegue ver basicamente informação de todas as máquinas que compõem um cluster. Então aqui você já consegue ver, por exemplo, a função desse node que a gente criou. Então ele está como master, né, que no caso é a junção do banco de dados e o control plane. Você consegue ver a versão do Kubernetes, que é 1.21, com a nossa modificação K3S, vamos dizer assim. A imagem do sistema, que isso daqui é bem interessante, está rodando um Raspbian 64 bits. E um ponto muito bacana de se ressaltar é que é sobre o Container Runtime, né? Que vamos dizer que é a ferramenta que faz a mágica da containerização acontecer. A gente se acostumou muito em utilizar Docker para praticamente tudo, né? Então outras distribuições utilizam bastante Docker. E aí começou um burburinho na comunidade sobre o fim do Docker. Não é muito bem o fim, né? Mas vamos dizer que ele está mudando de nome. Mas isso daí talvez acarrete algum problema para o futuro. E um ponto positivo é que o K3S já está preparado para isso, partindo para o Containerd. Então, se você está, por exemplo, com medo de utilizar distribuições que estão no Docker no seu ambiente de produção, porque talvez chegue a algum ponto que eles não são suportados, vamos dizer assim, o K3S é uma ótima solução, porque o Container Runtime que ele utiliza é o Containerd. Bom, perfeito, eu criei um cluster, mas o cluster de um nó não é uma coisa muito útil nesse mundo que a gente vive hoje, né? Então, como que faria para adicionar um nó a esse cluster, né? Isso daí é muito simples. Basicamente, quando você cria um cluster, você vai ter um token guardado dentro dele que você pode verificar aqui nesse caminho, né? Então, var lib rancher k3s server, e ele vai estar dentro desse arquivo chamado node token. Então, eu vou dar um cat aqui. Sempre lembra-se de dar um sudo. Beleza, e aí ele vai te trazer esse token aqui. Beleza, pegando esse token, você vai preencher um comando que basicamente ele se inicia igual o comando que vocês viram anteriormente, então dando um curl no script. Só que aí a gente vai colocar o parâmetro K3S token. E aí dentro desse K3S token, entre aspas, não se esqueçam que isso daqui é importante, você vai colocar aquele token que você puxou do seu cluster. Beleza, feito isso, o segundo parâmetro que você vai colocar é relacionado à IP do seu master node, né, do node que controla tudo. Mesma coisa, você vai colocar K3S underline URL dentro das aspas, e aí você vai colocar, por exemplo, o IP da sua máquina, que no meu caso é 192.168.0.83. E aí você vai colocar a porta que ele vai se comunicar, que no caso é a 6443. E aí o último parâmetro para você colocar basicamente é o nome que esse nó vai ser reconhecido, né, dentro do cluster. Então você vai colocar K3S underline node name igual, entre aspas também, eu vou colocar no caso node 1 como nome. sh menos para rodar o script e beleza. Bom, e aí se a gente der um kubectl get nodes aqui no master, a gente já pode ver que já apareceu o nó 1 e o nó 2, que são os meus três raspberries aqui em um cluster. Então assim, aqui você já consegue ter a ideia que utilizando 3 raspberries você consegue criar um cluster de Kubernetes com alta disponibilidade ou coisas do tipo. Tudo isso daí economizando espaço ainda, né? O que é muito bacana. E pessoal, um ponto que eu gosto de ressaltar é que assim, aqui nessa demonstração eu basicamente só mostrei um parâmetro que você pode colocar, que é mudando o data store. Só que se você for ver aqui na documentação, cara, tem uma quantidade absurda de parâmetros. Então tem parâmetros de instalação, tem parâmetros de rede, tem os parâmetros de alta disponibilidade com um database interno ou externo. Então cara, as possibilidades com o K3S são imensas.
Eu recomendo você ir lá dar uma olhada na documentação e se divertir um pouco. Pessoal, o que eu mostrei aqui nesse vídeo do K3S é só a ponta do iceberg. Então assim, eu recomendo vocês pegarem esse vídeo como base e também irem além com ele. Dá uma olhada na documentação, comece a brincar aí no seu ambiente, porque assim, ao meu ver, o K3S claramente vai ser o futuro. E você vai querer fazer parte desse futuro sim. Bom pessoal, muito obrigado pela atenção, por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiveram, pode mandar aqui nos comentários que a gente está respondendo. E acho que por hoje é só. Tchau, tchau pessoal.